Ó, eu vou ser bem sincero pra vocês, tá? Amanhã eu vou ser Bahia. E aí, pessoal, tudo bem? Eu espero que todos estejam passando um grande dia. Neste sábado, o Bahia vai jogar contra o Flamengo e a Fonte Nova vai estar lotadinha mesmo. Flamengo que estava aí namorando com a zona de rebaixamento, né? Entrava, saía e tal. E devido à vitória que eles tiveram, se não me engano, contra o Goiás por 2-0, agora estão respirando um pouco mais, estão um pouco acima na tabela, né? Já o Bahia não tá vindo tão bem, né, galera? Chegou ali a estar na 8ª colocação, aí perdeu, caiu de novo. Enfim, o Bahia tem que se recuperar e muito neste campeonato. Afinal de contas, são 5 jogos, 2 vitórias do Bahia e 3 derrotas, tá? Então, sim, o Bahia precisa mesmo se recuperar neste campeonato, tá, galera? E nada melhor do que se recuperar em cima do Flamengo, que é um time, primeiro, bajulado por 90% da mídia do futebol brasileiro, principalmente a mídia que faz o eixo Rio-São Paulo, né? E, infelizmente, no Nordeste também temos aí muita gente que meio que puxa o saco do Flamengo, porque a gente sabe que no Nordeste tem muitos flamenguistas, né? Apesar que a galera diz, não, eu torço para tal time, mas no fundo, lá dentro, ele também torce pelo Flamengo. Tem muito isso e vocês sabem disso, né? Mas, galera, a vontade que dá de torcer pelo Bahia, para que o Bahia realmente vença o Flamengo, já agora, Bahia, por favor, vença o Flamengo. Vença o Flamengo, cara. E por que eu tô pedindo pro Bahia vencer o Flamengo? Porque eu acho que vocês já viram a repercussão que deu as falas de Mauro César Pereira, jornalista lá da galera do Eixo Rio São Paulo, que hoje trabalha na Jovem Pan. Ele também tem o seu canal aqui no YouTube, né? Gosta de falar muito ali no Twitter. Mas vocês viram que o Mauro César falou, né, galera? O Mauro César foi lá e disse, vocês já devem ter visto isso, né? Ele publicou lá umas resenhas lá falou umas groselhas lá no Twitter, dizendo que o Bahia... Porque o Bahia tinha lotado a Fonte Nova, né? E ele, o Flamengo é uma motivação a mais. Dando a entender de que a torcida do Bahia só lotou a Fonte Nova porque ia jogar contra o Flamengo. Realmente, o Flamengo é uma motivação a mais, né? Claro, jogar contra o Flamengo é um grande jogo, né? Quando o Flamengo visita Recife, quando o Flamengo visita Fortaleza, visita o estado da Bahia, claro que será um casa cheia, claro, porque é um grande jogo. Assim como se fosse o Palmeiras visitando. Vocês podem ter certeza que na próxima quarta-feira, na Copa do Brasil, a Ilha do Retiro vai estar cheia para assistir Sport São Paulo. Então, quando são grandes jogos, mesmo que não esteja valendo um título, por exemplo, que é agora o caso de Bahia e Flamengo, mas são grandes jogos, então claro que a torcida quer assistir. É claro que a equipe do Flamengo é uma atração a mais, né? Mas o Mauro César, quando ele fala isso, pelo menos no meu entender, ele fala querendo menosprezar a torcida do Bahia. Pelo menos eu entendo assim, do tipo, vocês só vão lotar porque é o Flamengo, pô. Simples, porque se fosse outro clube vocês não lotariam, né? E isso não é verdade, cara. Não é verdade, entende? Então, eu estava vendo um vídeo do Matheus Barbaço do Somais Bahia hoje pela manhã, onde ele falou lá de que uma página do Bahia tinha refutado o Mauro César, falando que o Bahia tinha lotado jogos contra vários times. Aí citou Vitória da Bahia, citou outros clubes, né? De públicos acima dos 40 mil, quase 50 mil, tá? Aí depois o Mauro César foi e comentou em cima do que essa página tinha comentado, dizendo que, mas não lotou contra Volta Redonda, Botafogo e tal, e mostrou ali os jogos que o Bahia fez no meio de semana, né, ou durante a semana, que deu 20 e poucos mil, como se a torcida do Bahia, olha, o cara ele é tão, assim, flamenguista ao ponto de que ele acha que a torcida do Bahia é obrigada a todo jogo na Fonte Nova, seja domingo, sábado ou dia de semana, a colocar 40, 50 mil. Como se não tivesse aquele dia que o torcedor tá liso, tá sem dinheiro, não pode ir ao estádio. Como se não tivesse aquele dia que o jogo é numa terça-feira às 9h30 da noite, o cara não vai, porque no outro dia tem que acordar cedo para trabalhar, entende? Como se as pessoas não tivessem vida além do futebol, cara. Porque para ele, Mauro César, é muito fácil. Ele vê na casa dele, na televisão, porque ele não vai a lugar nenhum, acho eu, né? E quando vai disfarçado. Já rolou por aí imagens dele com bonezinho, assistindo o jogo tal, disfarçado para ninguém conhecer, porque muito possivelmente ele faz tantos comentários, ele briga com todas as torcidas do Brasil, tem medo de ser cornetado, né? Enfim, porque na Fonte Nova ele não vai, de certeza. Na Ilha do Retiro ele também não pisa. E não é porque ele não quer, e não é porque ele não tem dinheiro para ir, não. Porque ele, se for, vai ser cornetado. Porque ele faz questão de arrumar confusão com as torcidas do Brasil inteiro, cara. Inteiro. Ele sai
ele sai cornetando a torcida de todo mundo. Aí ele mostra um jogo aí que, mas o Bahia contra o Volta Redonda deu 20 mil. Porra, Volta Redonda, um jogo na semana, durante a semana, pô. Volta Redonda. Não dá pra comparar o Bahia jogar contra o Volta Redonda do que o Bahia jogar contra o Flamengo. Então esse tipo de arrogância que vem do torcedor comum do Flamengo, até um torcedor importante que é o Mauro César, que ele é um jornalista, ele emite opiniões, né? E é um jornalista polêmico, e a gente sabe que ele é flamenguista, mas ele é flamenguista do tipo que o lado torcedor dele supera e muito o lado jornalista, porque ele até sabe emitir opiniões, ele sabe. Quantas vezes eu não tô vendo ali os programas da Jovem Pan, que eu gosto de assistir, sabe? Tô vendo ali os programas da Jovem Pan, o Vampeta ali, tal, o Pilhado e tal, o Mauro César tá lá, e ele sabe emitir opiniões. A gente não pode dizer que ele não entende futebol, ele entende futebol, pô, claro que sim. Ele tem muitas opiniões que são válidas, mas quando se trata de Flamengo, o cara parece que enlouquece o cabeção, fica doido, quer brigar com todo mundo, você acha que o Flamengo é o maior clube do mundo, é algo impressionante, quando a gente sabe que não é assim, né? Então a torcida do Bahia amanhã vai lotar a Fonte Nova, porque sim, é um grande jogo, e além de ser um grande jogo, a torcida sabe que o Bahia precisa vencer. E nada melhor do que a torcida apoiando os 90 minutos ali, os jogadores do Bahia, porque aqui pra nós, né, o Bahia não tá passando uma fase boa, né, galera? Não tá. O Renato Paiva tá sendo muito contestado, o time do Bahia tem mais derrotas do que vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. Nerd, mas são só 5 jogos. São 5 jogos, mas são 3 derrotas, né, companheiro? E 2 vitórias, entende? Então, realmente, o Bahia tem que melhorar. A gente sabe que tem alguns jogadores aí que não estão ajudando muito o Bahia a ganhar jogos, jogadores que foram trazidos pelo Grupo City que a gente não entende o porquê. Enfim, isso é outra conversa, eu já falei sobre isso aqui, né, em outros vídeos, quando eu emito a minha opinião sobre o Bahia, né? Então, galera, eu realmente espero, de coração, que amanhã o Bahia vença o Flamengo. O Bahia vence o Flamengo, porque aí a torcida do Bahia vai ter um motivo a mais para tirar uma onda com o Mauro César, né? Porque se o Bahia não vencer o Flamengo, ele vai estar lá rindo de boa na casinha dele e ainda dizendo, vê, lotaram e ainda perderam. Muito possivelmente ele vai pensar isso, né? Porque é torcedor, galera, entende? É torcedor. Então, é importante, Bahia, vença amanhã, vença o Flamengo, por favor. Vença primeiro, primeiro para vencer o Flamengo, né? Segundo, uma questão de sobrevivência no campeonato, tá? Mesmo que o campeonato esteja começando agora, é realmente importante o Bahia vencer para somar uma terceira vitória, né? Em 6 jogos, seriam 3 vitórias e 3 derrotas, para que o Bahia respire, galera. Porque, querendo ou não, os jogos dentro da Fonte Nova, o Bahia tem que vencer, tá? Perdeu para o Botafogo, venceu o Curitiba e agora vai jogar contra o Flamengo. Então tem uma derrota e uma vitória dentro de casa, quando deveria ter 2 vitórias, ou pelo menos um empatezinho ali contra o Botafogo. O Botafogo vem com tudo, né? Líder do campeonato, acabou de meter 3-0 no Corinthians, né? Enfim, passa o jogo, já passa a régua, porque esse jogo do Botafogo já passou, vamos focar agora no Flamengo. Mas Bahia, ganha do Flamengo. Renato Paiva, por favor, arma o time pra vencer, homem. Tá na hora de mostrar serviço, hein, Paiva? Pelo amor de Deus, ganhar o campeonato baiano não é suficiente não, tá? E ficar aí passando pano pro Grupo City e meio que esquecendo que o Bahia tem torcida, também não dá não, tá? Enfim, esta é a minha opinião. Não esquece de deixar like aqui nesse vídeo. Se inscreve no canal, nos vemos no próximo vídeo. Tchau, galera!